Pronto, agora eu estou gravando. Bom dia, Gabriela, Jean. Pessoal, como estão? Vocês leram as notícias? Vocês viram os vídeos? Que dúvidas vocês têm? O que vocês acharam curioso? O que não ficou claro? Estou à disposição. Bom dia, Mariana. Vocês assistiram o vídeo, pelo menos? Jean? Bianca, pode falar. Ainda não consegui assistir essa aula. Não conseguiu? Tá. Mas você não assistiu nenhum pedaço do vídeo? Nem começou? Não consegui. Com algumas coisas eu não consegui. Tá. Não sei se é só para mim, mas o teu áudio está cortando bastante aqui, então eu escuto só pedaços. Mas enfim, consegui te entender. Alguém mais? Jean Lucas, Gabriela, Mariana, vocês assistiram o vídeo? Como é que é? Helena. Não tem dúvidas? Está todo mundo tranquilo? Ou ninguém assistiu o vídeo? Estão conseguindo ter tempo para fazer as atividades? Oi, professor. Mais ou menos. Eu estou fazendo tudo no final de semana, porque durante a semana não está dando tempo de fazer as coisas, né? Uhum. De todas as matérias. Aí eu passo o final de semana fazendo. Tem muita coisa além das aulas síncronas? Sim, porque, pelo menos para mim, a maioria está sendo essas verificações pontuais no horário da aula, né, para tirar dúvida e tudo mais, e aí atividade para fazer em casa, e videoaula mesmo, conteúdo para fazer sozinho também, assíncrono, né. Uhum. As atividades que você se refere são as instâncias do fórum? Não te entendi, Bianca, tá cortando bastante. Se puder, talvez seja melhor escrever, eu acho. Nuno mandou mensagem. Bom dia, Nuno. Nuno, você assistiu o vídeo? Aproveitar que você está chegando. A videoaula? Sim. Foi, entrei pelo computador, porque eu estava pelo celular. As atividades que o senhor se refere são as respostas ao fórum? Não, as atividades que eu estou falando são as atividades das outras disciplinas, mas as nossas atividades são ou você interagir sincronicamente aqui comigo ou você postar uma coisa ou outra no fórum, só isso. E assistir os vídeos, né, no caso da nossa disciplina. Entendi. Pra mim tá bem tranquilo, assim. Eu tô achando os vídeos bem claros. Tô gostando muito, inclusive. Bom. Ô, professor, aqui é o Bruno. Bom dia. Bom dia, Bruno. Eu tive algumas dificuldades com meu computador. No começo da quarentena ele deu um problema, demorou para conseguir ele de volta e também para entender como é que funciona todo o Teams, né? Uhum. Tudo isso. E só consegui entrar agora na matéria. Então eu tô meio atrasado, né? Meio atrás. Eu vou ver se eu corro atrás dos vídeos. Os vídeos estão aonde? Onde é que eles Estão todos no Moodle, no Aprender, certo. só que no Aprender 1. Nós, no Certinho. início, nós não conseguimos migrar para o Aprender 3 porque o Aprender 3 tinha uma limitação. Certinho. E aí a gente optou por ficar lá. Então eu vou ver se eu assisto os vídeos que já foram postados anteriormente.
Pra ver se eu consigo Beleza. acompanhar novamente a aula. Beleza. Tendo dúvidas, só falar com a gente. Certinho. Nuno, você estava falando, Nuno. Assistiu o Sim, vídeo? o senhor tinha perguntado sobre as videoaulas. Eu ainda falta assistir o último sobre a água, mas eu vi até o da evolução da biodiversidade. Beleza. Ficou alguma dúvida? Tem alguma curiosidade? Eu achei bem completa essa videoaula, mais que todas as outras, na verdade, e aí deu para pegar bastante anotação, então eu acho que não, dessa parte não. Eu ainda teria Bom, que ver a parte da água bonitinho, mas em relação a esse tópico, o que foi o último que eu vi, né? Acho que não. beleza. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo aí? Ainda não, professor. Agora foi. Beleza. Ó, eu estou aqui em um ponto no meio do estado de São Paulo, ok? Olhem aqui a situação nessa paisagem. Vocês estão vendo aqui todas essas linhas, teoricamente, são as linhas onde estão os corpos d'água, né? Os rios, os riachos e tal. Então aqui são os canais principais, são os rios maiores, aqui passa um também. Mas vamos dar uma olhada mais aqui, ó, em detalhe. Tá vendo aqui onde teoricamente passa um rio, um riacho. Vocês conseguem até enxergar onde ele teoricamente teria que estar, ó. Aqui, aqui, aqui. Mas olha, vamos supor, bem nesse cantinho aqui, essa aqui é a propriedade de um senhor, por exemplo, José dos Santos. José dos Santos cria gado, olha aqui o gado, e planta algumas coisas eventualmente no sítio, na fazenda dele, que seja. E ele tem um açude aqui, ó, nessa área, e também tem uma área de brejo. Só que recentemente ele está reclamando muito que a água aqui está acabando, o brejo está secando e o açude dele está secando. E ele vai ter problema em conseguir água porque ele não tem água, outra fonte de água no sítio. Por que que essa água dele está acabando? Seria porque a nascente desse rio tá destruída? Porque a nascente desse rio está destruída. Vocês conseguem enxergar que aqui praticamente não tem árvore nessa porção? A única porção que tem árvore é essa aqui. Beleza. O que mais? Vocês conseguem enxergar a bacia de drenagem desse rio? Ou desse riacho? Vou dar um zoom aqui maior. Vocês enxergarem toda essa parte aqui, ó, é a bacia de drenagem desse corpo d'água aqui. Certo? Essa aqui, ó, é a bacia de drenagem desse corpo d'água. E por aí vai. Mas a gente está interessado nesse aqui. Então, é essa bacia de drenagem aqui. Vocês estão vendo o que tem na bacia de drenagem? Aqui em cima, bom, não sei quem falou, mas já disseram que aqui praticamente não tem vegetação, que é um problema para segurar a água e reter a água. Mas também nessa área aqui de cima, ó, vocês estão vendo que tem plantação aqui? Isso aqui, para quem não sabe, é plantação de cana. Não dá para ver direito, mas é plantação de cana. Então, lembra que eu mostrei para vocês na aula e também deixei alguns links sobre o ciclo da água. Vocês viram que a água, quando ela não infiltra no solo, ela escorre bastante. Quando você não tem vegetação, ela escorre mais do que ela infiltra. Então, nesse caso, se a gente tem uma vegetação como essa aqui, que é uma produção, uma área de cana, por exemplo, a água que infiltra aqui, ela é menor do que a água que infiltraria em uma floresta. Então, uma grande parte da água, ela escorre. Então, na época das chuvas, isso aqui está sempre cheio, sempre úmido, o poço eventualmente está cheio.
Mas na época da seca, como essas plantas aqui consomem muita água também, elas tiram muita água do solo. Se elas tiram muita água do solo, o lençol freático ele vai diminuindo de nível. Ele vai abaixando porque as plantas estão puxando muita água do solo. E outra, como nós também não temos vegetação em boa parte da bacia, se não quase toda ela, olha aqui, toda essa área da bacia de drenagem é praticamente ou pasto ou plantação. A gente só tem esse pedacinho de vegetação aqui. A água que vai alimentar esse corpo d'água, teoricamente, seria a água que ia ser interceptada pela floresta, que ia infiltrar muito mais lentamente e ia ser retida no solo muito mais lentamente. Então, pelo fato da maior parte da bacia de drenagem ter um outro uso e ter pouquíssima vegetação nativa, a quantidade de água no solo ela é muito baixa. E além de ser muito baixa, a infiltração ela não dá conta do uso que tem em toda essa área. Então, aqui tem gado bebendo, aqui eles estão usando um poço artesiano para jogar água para casa, aqui tem vegetação que está consumindo água para poder produzir biomassa. Então, toda essa água, toda essa área que está sendo utilizada está consumindo a maior parte da água que, teoricamente, ficaria disponível para correr aqui dentro desse rio. Então, se todos esses usos são intensos, você acaba baixando o lençol freático, você acaba secando as minas e, obviamente, secando os lagos e os corpos d'água. Se vocês forem olhar, isso acontece em vários corpos d'água. Olha aqui, ó, praticamente não tem mais vegetação, também só tem pasto em volta. Aqui também. Onde mais? Praticamente todo lugar, por mais que em alguns locais ainda tenha vegetação na margem dos rios, a quantidade de água que está sendo usada na bacia de drenagem desses rios e riachos é muito intensa. Então está sendo utilizado muito mais do que o solo consegue absorver ou consegue estocar e disponibilizar para os corpos d'água. Se vocês forem olhar a paisagem no interior de São Paulo, ela está inteira assim, em vários cantos do Brasil. Olhem, todas essas áreas mais verdes são as áreas de vegetação. Todas as áreas mais claras são as áreas com uma menor quantidade de vegetação. Vocês acham que os corpos d'água, os rios, vão conseguir suportar por muito tempo esse uso intenso? Não sei se vocês se lembram, mas há 2, 3 anos atrás faltou água no estado de São Paulo inteiro. Olha como é o estado de São Paulo inteiro. Vocês só veem resquício de mata em alguns poucos locais, ó. Em alguns poucos locais. Ó. O resto tudo é área plantada, é área agrícola. Até na cidade de São Paulo, olha só, quase que faltou água. Aliás, quase não, faltou água. Mas de onde esse monte de gente aqui vai conseguir captar água para o consumo? Aqui nessa região de São Paulo você não tem rios grandes, porque ela fica numa região montanhosa, fica numa região um pouco mais alta, de maior altitude. Então os rios e riachos são pequenos. Logo as represas precisam ser construídas, porque senão não tem água para todo mundo. Mas mesmo assim, olhem as áreas das represas. Quase toda a área das represas, em volta, ao lado, quase tudo é tomado por construção. Quase tudo é tomado por cidade. E a menor parte é constituído por áreas de vegetação nativa de fato. Então, imaginem o tanto de água que escorre e entra dentro dessas represas. Durante a época das chuvas, eles vão ter que fechar. Só que como a água escorre a maior parte, ela não infiltra no solo. Se ela não infiltra no solo, o solo não libera água para os corpos d'água. Então, na época da seca, o que acontece? O nível do lençol freático baixa e os corpos d'água diminuem. Então, pessoal, isso acontece o tempo inteiro no nosso país. Em várias regiões altamente desenvolvidas, em qualquer estado que vocês pegarem, a situação é muito parecida. Por isso a importância de se manter vegetação nativa nas bacias de drenagem. Olha, aqui já tem um pouco mais de vegetação, mas será que essa vegetação é suficiente para manter água no solo? O que vocês acham?
água aqui nessas regiões da Bahia, ó. Leste da Bahia. Grande produtor de algodão, milho, trigo, soja, um monte de coisa. Mas olha como estão as bacias de drenagem. Olha, esse aqui é o rio principal, ó. E esse aqui, por enquanto, no rio principal ainda está bem preservado as áreas de vegetação nativa. Mas vocês se lembram que o que importa também são as áreas em volta dessas áreas centrais, né? Olha as áreas centrais como estão. Todas utilizadas para produção agrícola. Então não me surpreenderia que daqui a alguns anos, algumas décadas, ou seja lá o que for, se esse uso continuar intensivo, vai começar a faltar água nesses corpos d'água aqui no meio. Vocês estão vendo esses círculos aqui? Esses círculos aqui são áreas que são irrigadas. Então a pessoa vai lá no rio, olha só. A pessoa vai lá no rio, capta água no rio, direto, e joga na plantação. Se todo mundo começar a captar água no rio e fizer isso numa intensidade muito grande, olha aqui tem 1, 2, 3 sistemas de irrigação. Será que não vai faltar água aqui embaixo? Ou mais um aqui. Tem gente aqui que está dependendo desse corpo d'água. Vamos ver se tem alguma cidade aqui próxima. Felizmente não tão grande. Parece que não tem nenhuma cidade. Tem uma fazenda. Tem cidades mais em volta dessa rodovia aqui, ó. Nova Itália, deve ter umas cidadezinhas pequenas por aí. Tranquilos? Perguntas? Aqui, ó. Essa aqui é a bacia, é uma das bacias de drenagem que vai alimentar a cidade de Correntina, lá na Bahia, que é conhecida por turismo, por cachoeiras e tal. Ó. E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Professor, Pode falar. eu vi uma reportagem falando que não só essa drenagem das bacias, mas também os aquíferos têm uma porção que a absorção dele é feita em torno ao aquífero, né? Tem uma região específica de absorção de água que renova a água do aquífero. Essa não é a parte mais principal que a gente devia, tipo, os biólogos deviam ir atrás em preservar. Os biólogos não, né? Todos nós. Todos. Não é culpa só nossa. A gente dá dica e ensina. As outras pessoas fazem do jeito que elas querem e aí dá problema. Tem as áreas de recarga dos aquíferos. Você já deve ter visto no vídeo. As áreas de recarga são as áreas onde a água de fato infiltra nessa região, infiltra e ela vai alimentar os aquíferos, sim. Mas os aquíferos, eles são como o sistema de rios. Se a gente começar a puxar muita água dos aquíferos, quanto? A gente não pode puxar muito mais do que tem água entrando. É igual a conta corrente no banco. Se você tem uma conta corrente em qualquer banco, o teu limite de cartão é R$100. E você começa a gastar 110 ou 120, você vai entrar no cheque especial. Você vai gastar muito mais, você vai criar uma dívida. A água é a mesma coisa. Se a água consegue infiltrar, vamos supor, 100 litros por ano no aquífero, é muito mais que isso, mas eu estou exemplificando. Você consegue infiltrar 100 litros por ano, por conta do regime de chuvas, por conta da água que de fato infiltra e tudo mais. E você começa a puxar 110, 120, você vai ter problemas de falta d'água. Então, essas regiões de aquífero, elas estão muito mais profundas no solo, são às vezes 50, 60, 70 metros. Então não é simples você puxar água de lá. Não é como um poço artesiano qualquer que você contrata uma empresa na esquina e ela vai lá e fura um poço para você de 20, 30 metros. Não, geralmente esses aquíferos são coisas mais profundas, você precisa de um maquinário específico. Então eu nem sei se são todas as empresas que conseguem furar e acessar esse aquífero. Mas o problema não é
a gente precisa usar água. Eu estou de acordo com você. A gente precisa usar água do aquífero, a gente precisa usar água do solo, de maneira geral. Mas a gente não pode usar além da capacidade. Se a gente usar além da capacidade, a gente vai ter problema. Que foi o caso da seca que teve no estado de São Paulo, 3, 4 anos atrás, da seca que teve em Brasília, 1, 2 anos atrás, que a gente estava em racionamento. Racionamento porque as casas estão cheias de piscina, as pessoas estão produzindo um monte de coisa, usando água intensivamente, só que falta água para o consumo. E assim, o Brasil é um país das águas, né? Tem muita água disponível, mas como é que falta água para a gente? Se está faltando água para o nosso consumo, para o nosso dia a dia, é sinal que alguma coisa errada está acontecendo. Eu separei algumas reportagens, algum material complementar no Moodle, mostrando vários lugares que já estão com falta d'água. Então, o Nordeste tem sempre problemas de falta d'água, está rolando Sudeste, Centro-Oeste, eventualmente problemas de falta d'água. Até quando que a gente vai ficar sofrendo com falta d'água? A gente vai precisar pensar melhor a forma como a gente está usando esses recursos. Então, não adianta você ter um reservatório gigantesco se você usa mais do que ele consegue captar. Professor, você acha que tem tem a ver com a cultura brasileira, que a gente usa muita água, assim, toma 3 banhos por dia, lava calçada com água, essa cultura que a água não acaba, né, aqui no Brasil praticamente, que faz a gente gastar mais do que a gente precisa, né? É o que dizem, né? É o que dizem, que o Brasil tem muita água, que a água não vai acabar, mas isso é completamente fajuta, essa ideia. Tem muita gente no Brasil, nós somos 200 milhões de pessoas, e tem muita gente que, se todas as pessoas consumirem água intensamente, a gente vai ter problema de escassez, como a gente já está tendo. Então, talvez não seja um problema de hoje para daqui 2, 3 anos, mas é um problema para a próxima década ou para os próximos 30, 40 anos, certamente. Então, o que vocês fazem? A hora que vocês vão tomar banho, vocês fecham a torneira, a hora que vocês vão escovar o dente, vocês fecham a torneira, vocês economizam água, ou vocês usam água para lavar o carro, tá mó seca aí, os carros estão tudo sujos, tudo cheio de cocô de passarinho, e a gente vai lavar carro todo dia, todo final de semana. Essa água limpa que você está usando para limpar a tua calçada, para limpar teu carro, é água que poderia estar sustentando uma família. Jean Lucas, antes de responder a tua pergunta, eu vou dar a palavra aqui, que tem 2 pessoas que estão me pedindo. O João Pedro, se eu não me engano. Pode falar, João Pedro. Professor, porque moro no Ceará, e aqui na minha cidade a gente passou por 4 anos de seca. Então, os fazendeiros começaram a fazer poços artesanais em várias regiões. Então, tem perigo, tipo assim, de não... Porque tem reabastecimento dos lençóis freáticos, né? Mas tem perigo de não ter tempo de abastecer esses lençóis e se dobrar o tempo de seca, de falta d'água, porque nós só temos uma na cidade. Claro que tem, não adianta nada você... Se os rios estão secando, as pessoas falam, vamos fazer poço artesiano. Beleza, todo mundo faz poço artesiano e começa a tirar água do solo, o nível do lençol freático vai diminuir cada vez mais. Se o uso da água estiver sendo muito mais intenso do que a infiltração de água no solo e a recarga, o nível do lençol freático vai baixar e a água vai acabar. É a mesma coisa. Por que o João da Silva, aquele da fazenda, está reclamando que está secando o corpo d'água dele? Porque ele também está usando um poço artesiano, o vizinho dele também está usando, o vizinho de cima, de repente, também está usando um poço artesiano, não está chovendo muito, na época está seca, não está infiltrando água, então o nível de lençol freático vai baixando. Então, por mais que a gente faça poço artesiano, a gente ainda corre o risco de ter problema, porque a água não está... Ou a água não está infiltrando, ela precisa infiltrar lentamente, daí a importância da vegetação. A vegetação faz com que a água vá infiltrando lentamente no solo. Por mais que parou de chover há 2, 3 dias, o solo ainda está úmido, ainda está gotejando na vegetação, então a água vai sendo infiltrando, percolando lentamente. Agora, se você elimina a vegetação, a água ela vai direto, ou ela infiltra direto, ou ela evapora direto, ou ela escorre. Se ela fez isso daí meia hora, 1 hora, o solo já está seco de novo. Então, desafio vocês a entrar em qualquer pastagem aí 30 minutos, 40 minutos depois de uma chuva e dar uma olhada para ver como é que está o solo, se o solo já não secou. Aí,
Onde é que está a água? Foi embora, desceu o rio abaixo. Se ela desceu, ela não infiltrou lentamente no solo, você não deu tempo do solo absorver aquela água e segurar aquela água e liberar aquela água lentamente, teu rio vai faltar água, teu poço vai faltar água. Vou passar aqui a palavra para o Gabriel de Souza Vieira. Manda bala, Gabriel. Professor, mas a produção agrícola e a produção das fábricas mesmo não tem um impacto no consumo de água muito maior do que as pessoas, né? Tipo, em consumo geral? Tem. Os maiores consumidores de água são indústria e produção agrícola. Se eu não me engano, primeiro produção agrícola e depois indústria. É a maior parte, 30%, 40%, se não mais. A população acho que fica com uns 30%, 20%, alguma coisa assim. Não, então, será que a população cria um impacto tão grande que, sei lá, se a pessoa economizar água mais do que ela economizaria normalmente, causa um impacto grande o suficiente para mudar alguma coisa? Ou tem que ter uma colaboração das outras partes também? É óbvio que tem que ter uma colaboração de todas as partes. A gente precisa pedir para o sistema produtivo, as empresas, os produtores rurais e tal, para eles serem mais econômicos. A gente não pode deixar eles usarem a água do jeito que eles querem, sem nenhum critério. A gente tem que ter critério de como eles vão usar para não faltar. Mas vamos fazer uma conta simples aqui. Vamos supor que eu sou um cara econômico no banho e no uso da água de maneira geral, desde a hora que eu estou lavando louça até tomando banho. Vamos supor que eu consiga reduzir ainda mais o meu consumo e gastar 20 litros de água a menos. 20 litros de água deve ser umas 10 garrafinhas dessa aqui. Talvez um pouco menos, um pouco mais. Mas 20 litros de água é bom. Consegui economizar 20 litros de água por mês, certo? Só eu economizei 20 litros, mas vamos supor que minha família seja composta de 4 pessoas. Já são 80 litros de água por mês. Isso só na minha casa. Mas eu estou num bairro onde tem, por exemplo, 1.000 famílias. Então, se cada uma delas economizar esses 80 litros de água por mês, já são 80 mil litros de água por mês, certo? Agora, por mês, essa é a economia, 80 mil litros. Se eu fizer vezes 12, são 960 mil litros de água por ano. Isso se eu estou pensando num bairro com 1.000 famílias, né? Em uma cidade, em um bairro, por exemplo. Vamos supor que uma cidade tenha 5 bairros. Geralmente tem muito mais que isso. Então, nós já estamos falando de 4 milhões e 800 mil litros de água economizados. Isso para uma cidade. Agora, vamos supor que a gente esteja falando em uma cidade, mas em 10 anos, vezes 10. Isso já são 48 milhões de litros de água em 10 anos economizados por uma cidade. Se a gente pensar em 5 mil municípios que tem no Brasil, nós já estamos falando de 1, 2, 3, já está no milhão, 1, 2, 3 bilhão, são 240 trilhões de litros de água nos municípios brasileiros em 10 anos, economizado. Então, por mais que seja uma quantidade irrisória, 1, 2 litros, falar, não vai fazer diferença nenhuma, vou deixar a torneira aberta enquanto eu estou lavando louça. Cara, se vocês forem botar isso na ponta do lápis, e se todo mundo fizer isso, a economia de água é gigantesca. Isso eu estou falando só do nosso consumo diário, dentro de casa. Agora, se a gente pedir para os agricultores usarem técnicas melhores, fazerem as coisas de forma melhor e economizarem um pouco de água, imagina o quanto de água que a gente não economiza. Então, esse negócio isso é pouca água, não vai adiantar nada. Por mais que seja pouca água, pessoal, a gente precisa fazer essa economia. Porque se todo mundo fizer e todo mundo adotar essa estratégia de economia, isso se torna um grande volume. O problema é que todo mundo fala, ninguém faz. É igual, vou até compartilhar aqui de novo, deixa eu ver se está aqui no jeito. É igual o seu José dos Santos lá, da propriedade dele aqui, vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui na propriedade do seu José dos Santos. Cadê ela? Tá aqui. Ele fala, poxa, minha água tá acabando no meu sítio.
tá faltando água aqui no meu sítio. Aí eu chego o biólogo para ele e falo, olha, você tem que plantar vegetação em um monte nessas áreas aqui da bacia de drenagem, para garantir a água aqui dentro. Aí ele fala, não vou fazer, ninguém vai fazer, o vizinho nenhum vai fazer, o vizinho de cima não vai fazer, o vizinho de baixo não vai fazer, o outro vizinho do lado também não vai fazer, para que eu vou fazer se ninguém vai fazer? Tem que mandar todo mundo fazer, tem que pedir para o governo do estado, do distrito, governo federal, para mandar todo mundo fazer. Não. De repente, se ele começar a fazer o dele, ele planta a árvore aqui, ó, e de repente esse solo começa a ficar um pouco mais úmido, aí começa a vir um pouco mais de água no vizinho de baixo. Aí o vizinho o José dos Santos aqui pode nem ser beneficiado, o vizinho pode começar a receber mais água. Aí o vizinho olha e fala, poxa, ele plantou e começou a minar a água, eu vou plantar também. Aí ele vai e planta, e restaura um bom pedaço aqui de vegetação nativa e começa a minar água na propriedade vizinha. Aí o vizinho olha, poxa, também tá melhorando a quantidade de água, vou fazer também. Aí todo mundo começa a fazer. Se todo mundo começar a fazer e todo mundo começar a se preocupar com isso, para que a gente olhar numa escala muito mais macro, todo mundo vai sair beneficiado. O problema é que ninguém acha que tem que fazer. E aí, o problema se intensifica. Eu vou responder a pergunta do Jean Lucas aqui. Tinha alguém que ia falar agora? Professor, qual seria a estratégia para otimizar a retenção de água no solo? Melhor estratégia de otimizar a retenção de água no solo é vegetação no solo, de preferência vegetação nativa. Por exemplo, as pessoas falam, vou replantar árvore, vou fazer um reflorestamento na bacia de drenagem e vou lá e planto eucalipto. Eucalipto, pessoal, espécie exótica, não é para ser usada em replantio. Eucalipto é uma espécie da Austrália. Ela faz o contrário, em vez dela reter água no solo, ela puxa muito mais água do solo. É igual a cana, ela demanda muito mais água para produzir. Então, se você plantar eucalipto, fatalmente teu solo vai ficar mais seco do que ele já era. Então, o que você precisa fazer? Plantar uma floresta de árvores nativas, de árvores que, de fato, retenham água no solo. Então, mesmo a estratégia de reflorestamento precisa ser cuidadosa, não é de qualquer jeito que vocês vão fazer. Não é com pinos. Pinos também não é uma espécie nativa. Pinos também puxam água pra caramba do solo. Então, vocês têm que pensar nessas estratégias e dar voz, ou pelo menos dar importância a que os biólogos estão falando, a que os engenheiros florestais estão falando. Não é simplesmente fazer da cabeça de vocês de qualquer jeito. Então, a melhor estratégia é aumentar vegetação nativa no solo. Eu vou dar mais um exemplo aqui, pessoal, para vocês, compartilhando a minha tela. Isso aqui deve estar sendo compartilhado. Estou saindo do estado de São Paulo, estou saindo do Brasil, se a internet carregar, e vou lá para a Europa, vou lá para a Alemanha. Vamos ver se a internet vai carregar. Talvez dessa forma fique mais fácil de visualizar. Não. Bom, se vocês olharem na França, a França também tem regiões ultraprodutoras, usa também a água intensivamente, e a quantidade de vegetação no solo deles também não é tão grande. Eles exploram o solo intensamente. Vocês estão vendo que as manchas de vegetação são poucas. Deixa eu ver se eu tirar essas linhas de tráfego aqui. Não estou conseguindo tirar isso aqui. Mas depois vocês deem uma explorada aí. Vocês vão conseguir ver como tem pouca vegetação no solo deles. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles cortaram todas as florestas para as guerras. A Alemanha já teve também um autoprodutor, mas ele teve uma estratégia diferente. Eles já mantêm muito mais vegetação no solo, muito mais, tem uma política de reflorestamento muito mais intensa. Então, as manchas de floresta que tem na Alemanha são muito maiores. Por conta disso, eles conseguem manter muito mais água, eles conseguem manter muito mais umidade e, obviamente, conseguem manter a produtividade muito maior. Aqui consegui tirar esse negócio todo. Do que a França.
Olha aqui o território. Tem muito mais vegetação do que na França. Então, a estratégia, pessoal, é essa: vegetação no solo. Então, olha aqui, ó, as nossas áreas produtoras, como é que estão tratando da vegetação. Todas essas manchas mais claras são pastos, são áreas agrícolas. Não me espanta se daqui 10, 15, 20 anos começar a faltar água nessas regiões. Tinha 3 pessoas aqui com a mão levantada. Cara, não sei qual foi a ordem, mas eu vou passar para o Gabriel de Souza. Elas podem perguntar primeiro, eu cheguei depois. Beleza, então Carla, Caroline. Oi, professor. Uma coisa que não ficou muito clara para mim é a questão dos efeitos a longo prazo da construção de uma usina hidrelétrica. Você poderia me explicar? Claro. Eu não falei muito para vocês sobre impactos em ecossistemas aquáticos. Represas hidrelétricas, na verdade, elas são vendidas como investimento, como estruturas verdes, né, que não causam um problema. Só que uma barreira, uma barragem no meio do canal do rio, ela muda completamente a dinâmica dos ecossistemas aquáticos. Primeiro, ela homogeneiza o fluxo do rio. Então, se é um rio que alaga, que enche e seca o ano inteiro, ele fica nesse movimento, enche, seca na estação das chuvas e seca na estação da seca. Ele tem uma dinâmica de planície de inundação, a água extravasa do canal, vai fertilizar as planícies e tudo mais. Se você constrói uma barragem nesse rio, a primeira coisa que acontece é uma instabilidade na vazão e no fluxo de água. Então o rio para de fazer essa dinâmica de sobe e desce de cheia. Ele perde toda essa dinâmica de alagamento por conta da estabilidade do fluxo, por conta da barreira que segura a água. O fluxo ele vai ser determinado pela pessoa que está controlando a comporta da usina, e não mais pelo tempo, ou pela chuva, ou pela estação natural e pelo ciclo natural dos rios. Outra coisa, se você constrói uma barreira no meio do rio, como é que você garante que os peixes e os organismos aquáticos consigam dispersar de um lugar para o outro? Então isso impede a movimentação dos organismos. Vocês se lembram da aula passada que os organismos dependem desse fluxo gênico para sobreviver, para manter variabilidade na população e para evoluir ao longo do tempo? Pois bem, com barreiras ao longo do caminho, isso tudo é impedido, é fragmentado. Então você tem um estoque de água, você tem geração de energia elétrica, mas o ecossistema aquático, por meio de geração de energia em reservatório, ele é completamente modificado. Você muda toda a dinâmica do rio e você muda toda a dinâmica de vida dos organismos aquáticos. E aí você tem uma influência direta nos ecossistemas aquáticos. Eu teria mais uma aula ou duas para falar sobre impactos de barreiras hidrelétricas e tal, mas a gente não vai ter tempo para falar muito sobre isso. Eu te aconselho a buscar, se você digitar impactos hidrelétricos no Google, você vai ver um monte de coisa, um monte de estudo que foi feito já com isso. E não é achismo, tá, pessoal? Isso é tudo estudo feito e bem documentado do que acontece com os ecossistemas e com os organismos aquáticos. Então, busquem saber um pouco mais sobre isso. Tá bom, professor, obrigada. Vou abrir para a Aline. Fica à vontade, Aline Novaes. Professor, eu li uma vez que as grandes regiões de criação de gado, elas têm a terra mais compacta por conta da atividade dos animais, né? Então, eu imagino que também seja áreas que vai ter pouca infiltração de água no solo. Teria como a gente observar esse impacto aí no Google Maps? No Google Maps, não, mas tem vários estudos feitos na escala local, dentro de uma fazenda e tal, que mostram essa maior compactação. Óbvio, se você tira a vegetação nativa, você elimina toda a vegetação raiz do solo, essas coisas todas, folhice, tudo isso. Eventualmente as pessoas queimam, então acaba com isso instantaneamente, aí a gente começa a ver esses problemas de queimada que está tendo. E você bota animal em cima pisoteando o tempo inteiro, o solo vai ficando cada vez mais compacto. Eu disse para vocês, aliás, vocês vão ver na aula de solo, que o solo precisa ter ar dentro dele, ele precisa ter espaço entre as partículas.
Se ele não tiver espaço entre as partículas, como é que a água vai percolar? Como é que a água vai infiltrar? Se você tem uma camada super compacta de solo, a água vai bater ali, o que vai acontecer com ela? Vai escorrer. Então, frequentemente, entra em algum sistema de pastagem, vocês vão ver caminhos super compactos. Terra dura, terra seca, porque a água não infiltra. A água não infiltra por causa dos animais, por causa do maquinário, às vezes. Então, compactação do solo também tem uma aula à parte só sobre impactos de agricultura e pecuária no solo e na estrutura do solo, na estrutura física do solo. Quando chegar na aula de solo, se não me engano, a professora Gabriela vai estar com vocês falando sobre isso. Você volta a fazer essa pergunta, ela vai te responder isso com mais propriedade. Gabriel, fica à vontade. Professor, você tinha falado sobre o sistema de irrigação das plantações e tal, mas eu acho que um problema muito grande também é porque para fazer isso tem um custo relacionado a isso, né? Só que muito das fazendas e da região rural do Brasil tem uma péssima estrutura fundiária, então, tipo, as pessoas moram num lugar há anos e não conseguem ter uma comprovação de que a terra é deles. E por causa disso, eles não conseguem um financiamento ou um empréstimo para poder fazer alguma melhoria na plantação, alguma coisa para economizar mais, aumentar a produtividade, esse tipo de coisa. Então, acho que esse é um problema muito grande, né? Que mesmo se as pessoas quiserem, elas não conseguem fazer nada, porque elas não têm dinheiro. Exato, é um problema. Mas se a gente for olhar a raiz desse problema, qual é o problema de fato? Será que eles não têm estrutura da terra porque a terra é deles de fato? Ou o que aconteceu? Por que a terra virou dele? Tem muito problema de grilagem. As pessoas, é frequente no norte, pouco centro-oeste. Chega uma pessoa numa terra que não é de ninguém, teoricamente que é do governo, e é de todo mundo, na verdade. Invade a terra, começa a comercializar a terra, começa a vender, as pessoas entram, vai comprando e começa a forçar a barra para conseguir o título da terra. Beleza, se ele conseguir o título da terra, a propriedade é dele. Mas se a propriedade é dele, ele tem por obrigação manter uma reserva legal. Você tem por lei, embora a lei tenha sido modificada e totalmente prejudicada com a alteração do novo Código Florestal, em 2012, 2013, se não me engano, as pessoas têm que deixar uma boa parte da vegetação, se não me engano, são 20%, em biomas que não sejam amazônicos. No amazônico, eu acho que você tem que deixar 40%, 50% de vegetação nativa. Você não pode desmatar e abrir tua fazenda inteira. Por quê? Por causa da água, por causa do carbono, por causa de tudo. E as pessoas muitas vezes não estão nem aí para isso. Então, uma estratégia, uma lei forte que a gente tinha para proteger os mananciais, para melhorar a água, para manter umidade no ar, na terra, no solo, na atmosfera, era manter vegetação nativa, mas devido ao lobby, essa lei foi inteira modificada e muitas dessas obrigações que ajudariam as pessoas a manter a água foram reduzidas. Tem um artigo aí, eu deixei no material suplementar, um artigo em inglês que se chama Por que a gente tem que manter nossas reservas legais? Nesse artigo, embora esteja em inglês, ele tem N justificativas de você manter reservas legais em propriedades rurais. As pessoas não podem fazer o que querem, porque se todos fizerem o que querem, vai ter consequência para todo mundo. Vai faltar água, vai ter mudança no clima, vai ter falta de chuva, vai ter queimada, vai ter tudo. Então, o problema é bem mais embaixo. Todo mundo tem que fazer sua parte. E se todo mundo começar a fazer sua parte da melhor forma possível, a gente avança nessas questões e para de patinar. Uhum. Mas além disso, também eu vi que, tipo assim, o maior problema de queimada e desmatamento no Brasil é exatamente por causa de grilagem em terras do governo, não em propriedades privadas, né? Todo mundo pratica isso. Não tem um culpado, todo mundo é culpado. Todo mundo faz isso. É uma técnica que vem se arrastando por décadas. A gente não pode continuar fazendo, a gente não pode continuar produzindo. Pessoal, que turma que vocês são? Engenharia do quê? Engenharia de computação, mas eu... Engenharia de computação. Vocês não têm que fazer um código melhor e mais eficiente? A gente também tem que pensar nas engenharias agronômicas, nas engenharias agrárias, no que for, engenharias mecânicas. A gente precisa fazer técnicas melhores, a gente precisa fazer formas melhores de cultivar.
A gente não pode ficar baseando nossa produção inteira em vai lá, queima, desmata, queima, bota gado em cima, acabou o gado, não dá mais, bota soja e ponto final. Não, vamos produzir, galera. Vocês são engenheiros, vamos fazer coisa melhor, vamos gerar técnicas melhores, a gente precisa disso. Então, largar o passado para o passado e tentar melhorar o que a gente tem e a forma como a gente faz hoje. Tem mais alguém com a mão levantada? Então, Gabriel, acho que a ideia não é ficar apontando o dedo. Ah, é o governo, ah, é sem terra, ah, é fazendeiro, ah, é biólogo, ah, não sei o quê. Não. Eu acho que todo mundo é brasileiro, tá todo mundo dentro do mesmo barco. Se começar a fazer tudo de qualquer jeito, sem critério, sem escutar a ciência, sem pensar nas práticas, sem pensar nas técnicas que tem que ser garantidas, sem pensar na lei, todo mundo vai sair prejudicado. E aí não vai ser só a cidade que vai faltar água, o proprietário que vai perder valorização da terra porque secou o rio, ou não vai conseguir mais produzir e pagar seu empréstimo porque parou de chover. Tá todo mundo no mesmo barco, galera. Começou a dar problema, todo mundo vai sentir. Bruno? Ô, professor, só com um pensamento aqui na cabeça, se a gente chegasse num ponto assim que não dá pra voltar, né, que a água já tá assim num estado assim, já tá quase seco tudo, teria como a gente desenvolver alguma coisa, né, para aproveitar esse pouco que sobrou para realmente não acabar ou desenvolver alguma outra forma de talvez usar água salgada, né, ou transformar ela em água potável, alguma coisa assim. Pode se ser, é possível chegar se é possível chegar nessa situação assim que tipo, não tem volta mais, né? Pode ser. Tem gente que está dizendo que a gente já está chegando numa situação onde não tem volta. Estado de São Paulo, vocês viram o mapa que eu mostrei para vocês. Está inteiro sem cobertura florestal. Aquilo lá que você tem que fazer, se os proprietários de terra, se as cidades começarem a reclamar de falta água, e se isso se intensificar no futuro, o que a gente vai ter que fazer? Ou vai ter que mudar todo mundo para a beirada da praia para poder dessalinizar a água, se a gente já tiver técnica para fazer isso, ou a gente vai ter que lidar com a seca. Mas não se esqueça que se você dessalinizar a água, você tem 1 litro de água salgada. Você tira 1 litro de água salgada e transforma ela em água doce, e você vai gerar 100 gramas de sal. O que você faz com esse sal? Geralmente, o resquício da produção é uma água mais salgada que contém todo esse sal. O que eles fazem? Jogam de novo no oceano. Então, você não pode resolver um problema e criar outro. Então, dessalinizar a água não vai ser um problema. Tem bastante água no mar, mas pode gerar um outro problema. Então, a melhor forma é a gente atacar o problema onde está de fato o problema, que é na vegetação nativa, que é na cobertura florestal. Se vocês quiserem restaurar o estado de São Paulo, melhorar a qualidade da água, restaurar estações mais úmidas e tudo mais, a gente vai precisar começar a plantar água, plantar árvore. A gente vai precisar botar a mão no bolso para plantar árvore. Não tem como. Pessoal, eu vou deixar o Bruno aqui. O Bruno já falou, né? Eu vou precisar encerrar, porque já passou do horário. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais questões sobre isso, postem no fórum, busquem informações a respeito disso tudo que a gente conversou e vamos interagir caso vocês queiram, ok? Então eu vou encerrar a gravação agora.